vai começar errado já. O quê, Ralf? Eu não fiz nada ainda. Mas tá quase fazendo e eu sei, hein? Se você quer fazer obra esse ano, mesmo com os preços absurdos que estão, se cometer algum dos erros que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai se arrepender amargamente. Ah, Ralf, para com isso, vai. Então, se você quer construir ou reformar ainda esse ano, eu separei aqui 7 erros que você pode cometer antes mesmo da sua obra começar. Vem comigo nesse vídeo até o final para você tomar cuidado. Fala pessoal, tudo bom? Os preços dos materiais da construção civil estão muito inflacionados, né? E para quem quer construir ou reformar, tá um desafio danado. E tem uma fase que é muito crítica, que é o planejamento. Se você errar ali, pessoal, você vai levar esse erro pro resto da sua obra. E isso vai desde a escolha do seu terreno, da contratação da sua mão de obra, enfim. E infelizmente a maioria das pessoas erram justamente aí, ou na falta do planejamento, ou quando fazem um planejamento com uma estratégia errada. Aí vem problema com mão de obra, problema com o vizinho, na aprovação da prefeitura, vai deixar sua casa mais quente, enfim. E hoje eu vou te mostrar aqui 7 erros aí de obra que você vai acabar cometendo antes mesmo de entrar o primeiro saco de cimento aí na sua construção. Só antes de mais nada, por favor, não esquece de deixar o quê? Aquele joinha, aquele like maneiro que sempre fortalece muito aqui o nosso trabalho. Se você puder também, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os vídeos novos quando saírem. Ah, Ralf, mas se eu não gostar do vídeo nem gostar de você? Ah, mas aí depois você tenta ver outro vídeo, vai que tem algum vídeo que você passa a gostar de mim. Por favor, não esquece não, isso dá uma força danada aqui pro nosso canal crescer, tá bom? Erro número 1, passar medidas aproximadas aí para um fornecedor, para um arquiteto, para um engenheiro, para um designer. Isso aqui serve para pessoas que estão construindo ou até mesmo para quem está fazendo uma reforma. É muito comum as pessoas ali com toda boa vontade, né, irem na sua casa, na sua obra e tudo mais, pegarem uma medida elas mesmas para levarem para os seus fornecedores. Às vezes é para levar para o seu arquiteto na hora de fazer um projeto, ou então para fazer uma bancada numa marmoraria, uma janela, uma porta de vidro, ou até mesmo uma medida para passar para o marceneiro. Mas, por favor, não faça isso. Mas, Ralf, é para adiantar as coisas. Até a pessoa vir aqui medir vai demorar muito. Sim, jovem gafanhoto, eu entendo a sua boa intenção. Só que quando um profissional ele vai até a sua casa, vai até o seu terreno fazer uma medição, ele vai prestar atenção em alguns detalhes que você possivelmente pode deixar passar. Por exemplo, você vai medir um ambiente. Às vezes o seu profissional ele vai olhar onde tem uma tomada, a altura que ela está, que distância ela está da parede, se tem algum dentezinho de um pilar ali em algum cantinho, se essa parede, por exemplo, está fora de esquadro, está fora de prumo, se tem uma viga que está sacada ali, alguma coisa assim. Imagina só, você fazer uma paginação de piso sem considerar que essa parede está um pouco torta, e aí no final dessa parede vai ficando um recortezinho pequenininho lá no canto, vai ficar feio igual o quê? Um cão chupando manga. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como é que dá para minimizar um pouquinho uma parede quando ela tá torta, tá? Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. A mesma coisa serve para um vidro, pessoal, porque um vidro temperado, ele não pode ser cortado para ser ajustado depois, senão vai ficar ali uma frestazinha que fica esquisita, ou até mesmo uma marcenaria, quando ela não casa direitinho ali com a sua parede, às vezes você tem que botar um acabamento ali em cima para poder esconder, e nem sempre fica muito legal, né? Então nunca assuma essa responsabilidade para você. Manda sempre a pessoa da empresa, a pessoa lá, o fornecedor, vir até a sua casa, vir até o local para fazer essa medição. Já é uma obrigação deles, tá? Mas pode ser que você encontre alguma pessoa aí que às vezes não vai ter esse cuidado de te explicar esse tipo de coisa, vai querer fazer ele de uma forma mais rápida e tal. Não, me dá essa medida aqui que eu faço a bancada para você e tal. E no final o acabamento não vai ficar legal e você não vai gostar. Então deixa essa responsabilidade pro profissional, até para você poder cobrar dele depois. Porque sim, pode ter uma variação em relação à sua trena, em relação à trena que a pessoa tá usando. Ah, Ralf, tá bom. O método da minha trena é diferente do método da trena dele. Ô, seu mal criado, é diferente sim. Você sabia que ali na trena, por exemplo, tem uma pecinha na frente que ela pode estar um pouco mais folgada, pode estar menos folgada. Eu já trabalhei numa construtora grande uma vez que a gente só podia utilizar trenas no canteiro de obras que eram aferidas ali com uma etiquetazinha que vinha lá do Rio pra gente aqui, porque senão a gente não podia utilizar. Porque sim, pessoal, variações milimétricas, principalmente com esses itens aí de marcenaria, vidraçaria, marmoraria, isso influencia muito no acabamento depois. Então, se você quer ter uma boa qualidade, você tem que ter ali uma trena que seja bem aferida. Então é muito melhor você deixar o profissional fazer, até para você poder cobrar depois se tiver que reparar, do que se esse erro for seu. Erro número 2, e esse aqui também é muito comum, que as pessoas querem economizar nesse negócio, que não é o lugar de você economizar. Muitas vezes na hora de construir, as pessoas vão pela cabeça dos outros, né? Tipo, ah, faz uma fundação tipo radier, faz uma sapata corrida, que vai ser mais barato, assim, assim, assado, mas você não sabe se esse tipo de fundação é adequado para o tipo de solo que tem no seu terreno. E aí
aí o que pode acontecer? Pode acontecer um monte de rachadura, pode ser problema até de recalque, que é quando a casa literalmente afunda no seu terreno, e isso aí vai dar um monte de problema. Tudo porque a pessoa não quis investir o quê? Num estudo de sondagem. A sondagem, pessoal, é um tipo de serviço onde são feitos alguns furos no seu terreno para ver a profundidade, onde você tem ali, por exemplo, lençol freático, onde você tem, por exemplo, o terreno mais firme. Rafa, mas o meu vizinho fez ali e falou que o terreno dele tava bom. É, meu jovem gafanhoto, mas eu já vi vários casos de você ter um terreninho do lado do outro e ter qualidades de solo diferentes. Teve uma turma do meu curso, inclusive, que teve um rapaz que falou isso. Ah, eu quero economizar aí com a sondagem, não tô com dinheiro para fazer isso não, mas o meu vizinho tá tendo um problema de água agora, ele tá tendo que fazer uma drenagem ali, tá gastando uma grana. Falei, pois é, e você quer passar pela mesma coisa que ele? Faz sim o estudo de sondagem, porque é essa informação que você vai passar pro seu engenheiro calculista para ele escolher o tipo de fundação adequado pro seu terreno. Se vai ser uma fundação rasa, se vai ser uma fundação profunda, se vai ser uma estaca, por exemplo, qual o tipo de escavação que vai ser feita, porque tem modelos desses que podem afetar as construções vizinhas. Você imagina você danificar a casa de um vizinho e depois ter que pagar esse conserto. Ui, Ralph, tô fora. Pois é, por isso que é importante você ter esses dados ali na sua mão. Eu já fiz um vídeo sobre fundações aqui no canal, se você quiser saber quais são os modelos que existem, vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Terceiro erro que você pode cometer aí antes mesmo da sua obra começar é você procurar uma mão de obra para orçar a sua obra antes mesmo de você ter projeto. Isso daqui é um negócio que acontece demais. É muito cultural aqui no Brasil, as pessoas quando vão construir, a primeira coisa que elas fazem é procurar um pedreiro, procurar um construtor, procurar um empreiteiro para ter uma noção de quanto que a obra vai custar. E aí esse profissional, ele não tem nenhum projeto, não tem nenhum desenho técnico, não tem memorial, não tem nada ali para ele analisar e ele tem que te dar um preço. Isso é um erro gravíssimo, pessoal. Por quê? Se ele não sabe quais são os acabamentos, quais são os materiais que vão ser utilizados, como que ele consegue te dar um orçamento que seja real daquela obra? Vamos dizer que é um construtor e que você futuramente vai querer colocar um piso vinílico. Ele não tem essa mão de obra, ele vai ter que terceirizar. E aí, se é um custo que ele não estava considerando, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que te passar um aditivo depois. Ou então, você decidiu colocar ali um rodapé que seja embutido, que é muito mais trabalhoso de você fazer. Ele não considerou isso no orçamento dele. Ele depois vai ter que te cobrar mais para fazer isso. Eu já até fiz um vídeo sobre rodapé embutido, como que ele é feito. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição. Ou ainda, você quer colocar uma paginação de piso tipo escama de peixe, que é muito mais trabalhosa de fazer, ou até mesmo porcelanato com tamanhos bem maiores, também é muito mais caro para você assentar esse piso. Então, tudo isso, pessoal, influencia. E o seu construtor, o seu pedreiro, a sua mão de obra, precisa ter ali na mão os projetos para ele analisar e conseguir te dar um preço. Porque senão o que vai acontecer? Ele vai estimar esse valor. Você já ouviu alguma história dessa daí, né? Da pessoa depois ficar pedindo, não, eu preciso de mais tanto aí, porque o serviço deu trabalho, aquela coisa toda. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Ah, Ralph, mas eu não posso contratar projeto não, arquiteto é coisa de rico, rapaz, eu, hein? Ah, eu vou te provar que você está enganado, jovem gafanhoto. Vamos lá, para a construção de uma casa, em média, tá, pessoal? É uma média de todos os projetos, assim, essenciais para a obra acontecer, seria o arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, hidráulico, esgoto, e, em média, dá ali um custo de uns 7% do valor de toda a construção. Então pensa comigo, você tem ali 7% mais 93%, que é o valor daquela obra, daquela casa, certo? Agora, quando você não faz projeto, em média, você gasta em torno de 20 a 30% a mais daquela construção só com retrabalho, gambiarras, desperdícios. Então você imagina, você tem 93% da obra mais 30% de desperdícios. O que acontece muitas vezes é que as pessoas estão tão acostumadas a fazer uma obra sem um planejamento que elas gastam esses 30% ou mais sem nem perceber que elas acham que isso aqui está dentro dos 93%, quando na verdade não estão. Está gastando muito mais dinheiro no final e não está nem percebendo. E se você acha que eu estou viajando, pessoal, leva isso para sua vida aí, para o seu dia a dia. Pega o extrato do seu banco e vê o tanto de coisa que você gastou aí no último mês que não eram essenciais para o seu dia a dia. Coisa que você comprou que não precisava. Quantas vezes você saiu para comer mesmo tendo comida em casa? Quantas vezes você foi no supermercado e comprou uma coisa que nem era tão essencial assim? Se a gente já faz isso no nosso dia a dia, você imagina numa obra onde tudo tem uma proporção muito maior e é tudo muito mais caro. E se você, por exemplo, é de uma família que ganha no máximo até 3 salários mínimos, saiba que existe uma lei federal, que é a Lei 11.888, que pode te dar projeto e auxílio técnico de graça. Isso mesmo, arquiteto, engenheiro de graça para famílias que ganham até 3 salários mínimos e quase ninguém sabe que isso existe. Então vai lá na sua prefeitura, na Secretaria de Obras, que isso é um direito seu, tá? E você, por favor, que está me assistindo, mesmo que você não precise desse auxílio, me ajuda a compartilhar essa informação, porque quase ninguém sabe e isso é muito importante. Quarto erro que você pode cometer antes mesmo da sua obra começar é não saber as limitações que o seu terreno pode causar ali na sua construção. Você acha que você pode construir o que você quiser ali no seu terreno? Ah, não é não? O terreno é meu? Errou!
Existem várias taxas de coisas que nos limitam, pessoal. Por exemplo, taxa de ocupação. Você sabia que existe uma porcentagem mínima que a obra tem que ter ou máxima que ela pode ter para sua obra acontecer? É muito comum as pessoas me perguntarem: Ralf, eu quero construir só uma edícula, uma construção pequenininha lá no fundo do meu terreno e depois eu vou fazendo o resto da casa. Dá para fazer isso? Muitas vezes não, porque se essa edícula não entra, por exemplo, no mínimo de porcentagem que pode ser executado ali naquela obra, você não consegue aprovar esse projeto na prefeitura. Então quer dizer que eu não posso construir exatamente o que eu quero ali dentro do meu terreno, Ralf? É exatamente isso, jovem gafanhoto. Cada terreno na sua cidade, ele tem uma porcentagem dessa aí que varia de cada localização, que a gente chama de zona residencial, tá? E tem o mínimo e o máximo que pode ser construído. Por exemplo, você pode ter um terreno aí onde você só pode construir 60% dentro dele. Lógico, isso aí é o tanto que ele ocupa dentro do terreno. Ele pode ser mais alto, pode ter mais andares ali, dependendo de onde foi esse terreno. Mas para você aprovar na prefeitura, você tem que tomar esses cuidados. Fora os afastamentos também, né? Você tem afastamentos laterais ali, se for para ter alguma janela. Aqui na minha cidade, é do limite do terreno para dentro, pelo menos 1,5 m. Nos fundos, a mesma coisa. No afastamento frontal aqui em Campos, na minha cidade, é de 5 metros. Se for um terreno de esquina, então, você tem esses 5 metros, mais um lateral ali de 3 metros aqui na minha cidade. Pode ser que na sua seja diferente. Mas você percebe o tanto de coisa que pode limitar você na hora de construir? E tem também, sabe quem? A servidão de passagem. Eu tô até com medo de ouvir isso aí que você vai falar, Ralf. Pois é, vamos dizer que você tem ali um terreno que seja inclinado. E aqui em cima você tem o seu vizinho e aqui embaixo está a sua construção. Você sabia que se, por exemplo, ele ali em cima não tem acesso à rede de esgoto, que só está aqui embaixo na rua, ele, por lei, tem o direito de passar as instalações dele por dentro do seu terreno? O quê? Sim, o nome disso aí é servidão de passagem. E você sabia que um terreno que tem servidão de passagem, ele sofre o quê? Desvalorização? Oxe, eu vou dar na cara dele, Ralf. Não vai não, jovem gafanhoto, que por lei ele pode fazer. Mas também essa lei dá o direito de você receber indenização desse vizinho por estar usando parte do seu terreno para isso. Mas se eu vou comprar um terreno então e eu não sei que tem esse negócio lá, Ralf, como é que faz? Então, jovem gafanhoto, o certo é que o dono do terreno que está te vendendo, ele registre essa servidão no registro de imóveis. Assim a pessoa que vai comprar vai estar sabendo que aquilo está lá. Se de alguma forma alguém te vendeu um terreno de má fé, ou até mesmo sem saber, obviamente, que aquilo ali existia e você acabou comprando esse terreno, é interessante você procurar um advogado, essas coisas todas para você cuidar desse assunto, tá? Inclusive, até mesmo para você regularizar com esse vizinho de cima o quanto que ele tem que te pagar de indenização. É sempre bom você ter a ajuda aí de um advogado. Erro número 5, não procurar profissionais específicos para cada área que vão ser executadas na sua obra. Pessoal, quando a gente procura um médico, a gente não procura alguém que é especialista em cada coisa. Por exemplo, você quebrou um braço, você vai procurar um ortopedista. Você está com problema no coração, tem um médico específico para isso. Por que quando a gente vai construir ou vai reformar alguma coisa, a gente quer um profissional que seja um faz-tudo? Isso acaba não sendo bom, porque por melhor que seja o seu profissional, ele não sendo especialista em tudo, em algum momento ele pode deixar você na mão. Eu não tô falando mal de ninguém não, tá? Só tô dizendo que é um cuidado que você tem que ter. Quanto mais especialista alguém for, melhor atendido você vai ser. Então quando a gente fala de uma obra, você tem lá a parte civil. Quem que faz isso aí, de levantar parede, de fazer reboco, contrapiso, laje, essas coisas? É o pedreiro. Quando você fala das instalações elétricas, passar fio, passar conduíte, passar essas coisas, é o eletricista. Quando você vai mexer nas instalações de esgoto, hidráulica, quem que mexe com isso? É o bombeiro hidráulico. Quem que vai colar pisos e revestimentos? É o ladrilheiro. Quem vai fazer o seu telhado usando madeira? É o carpinteiro. E por aí vai. Eu, por exemplo, sou arquiteto. Eu sou especialista em quê? Eu faço projetos de decoração, eu faço projetos de arquitetura, eu me preocupo, por exemplo, com ergonomia, com o tamanho dos espaços, com essas normas de prefeitura na hora de projetar, em trazer conforto térmico, conforto acústico, tem a parte estética, tem tudo isso. Se eu tenho, por exemplo, que fazer um projeto de estruturas, eu prefiro chamar um engenheiro amigo meu que vai fazer um projeto específico para isso, porque ele é especialista em estrutura e em cálculo estrutural. A gente estuda isso na faculdade? Estuda também, mas muito pouco. Eles estudam mais essa parte de cálculo, assim como nós arquitetos estudamos mais essa parte toda assim de conforto, isso tudo que eu falei para vocês, do que um engenheiro. Pode um profissional, um arquiteto ou um engenheiro se especializar mais nas áreas que eles não estudaram na faculdade? Pode. Não é o meu caso, por exemplo. Por isso que eu sempre prefiro ter um colega que é especialista numa área que eu não sou. Então, quando você contrata um arquiteto ou um engenheiro, mesmo que ele não faça tudo, ele tem a obrigação de te dar pelo menos essas opções de parceiros, colegas assim, que vão poder te atender bem. Sexto erro que você vai cometer aqui antes da sua obra começar é você não saber quais são os impostos que você tem que pagar pela sua construção. Meu pai do céu, tem isso também? Tem sim, jovem gafanhoto.
gafanhoto, tem vários custos. Você paga ISS da sua obra, você paga INSS da sua obra, que é a CNO, e tem vários fatores que influenciam no custo desse imposto. E as pessoas, elas nunca se preocupam com isso. Elas só vão perceber que elas têm que pagar isso aí lá pro final da obra, quando elas recebem uma cartinha lá cobrando aquele valor, e geralmente não é um valor baixo. Para você ter ideia, o número de banheiros que você tem na sua casa influencia nessa conta. O sistema construtivo que você usa na sua casa influencia nessa conta. Então, antes mesmo de você dar entrada no seu projeto em prefeitura para legalização e tudo mais, eu te aconselho que você procure uma empresa aí de contabilidade, de preferência que tenha especialidade, né, nessa parte de construção civil, para ele te dar um norte de quanto que você vai ter que gastar com isso, para você se planejar. É muito comum eu receber perguntas assim, tipo, Ralf, eu tenho X mil reais para construir, consigo fazer minha casa? E muitas vezes eu falo, não. E não é nem pelo valor que às vezes a pessoa está me falando, é porque ela não está considerando esses impostos que ela tem que pagar no final das contas. Com os meus alunos lá no meu curso, eu até tenho uma aula que eu ensino para eles como é que dá para estimar esses valores utilizando os BDIs, que são benefícios de despesas indiretas, mas para você saber exatamente ali esse valor, só procurando realmente uma empresa aí de contabilidade, tá? Sétimo erro pra gente fechar o vídeo de hoje é quando você quer escolher o formato da sua casa ou quando você acha que você tem uma planta já pronta e que você quer depois escolher o terreno. É muito comum as pessoas me perguntarem aqui nos comentários assim, tipo, Ralf, eu quero uma casa em L, faz um vídeo sobre casa em U e não sei o que. Aí a pessoa fica em casa lá um tempão vendo os vídeos do canal, fazendo várias outras coisas, fazendo vários desenhos assim para depois procurar o terreno. Não faça isso! Pessoal, como eu falei para vocês, existem várias coisas que limitam o que a gente pode construir ou não dentro do nosso terreno. São aquelas taxas todas que eu te falei, são os afastamentos todos. Não adianta você gastar um tempo absurdo para você ter uma planta, ou até mesmo pegar uma planta pronta, não sabe-se lá de onde, para tentar implementar em cima do seu terreno. Porque depois que você jogar todos esses afastamentos, essas taxas que eu te falei, essas normas que existem, pode ser que essa planta realmente ela não se encaixe ali, ela não sirva para nada para você. Sem falar que ainda tem um estudo, por exemplo, do sol em relação ao seu terreno. Aonde que é o nascente, aonde que é o poente, aonde que fica o norte e tudo mais, isso influencia diretamente como que a casa tem que ser pensada. Por exemplo, se você mora num local que é muito quente, é uma região muito quente, não adianta você colocar os seus quartos em ambientes de longa permanência voltados para uma fachada, por exemplo, oeste, porque vai pegar sol da tarde, vai ficar muito quente, você vai gastar uma grana com ar-condicionado. Da mesma forma, se você mora numa região muito fria, não é legal você colocar esses ambientes de longa permanência na fachada sul. Por quê? Porque lá não pega sol hora nenhuma. Então, assim, vão ser ambientes que vão ficar muito frios. Então, pessoal, não existe esse negócio de você pensar na casa antes de você ter o terreno. A sua casa vai ser pensada de acordo com as dimensões do seu terreno, os afastamentos que vão ter lá, as taxas de ocupação e o estudo do sol que você tem. Sem isso, pessoal, qualquer planta, qualquer coisa que você bote ali, pode não servir para quase nada. É muito comum o cliente vir assim na primeira reunião, e eu adoro quando o cliente traz desenhos assim, porque a gente vê o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, né? Mas é muito comum a gente ter que jogar um balde de água fria em cima da pessoa, de falar assim, olha, desculpa, mas não dá para aproveitar isso aqui, a gente tem que mudar isso, e aquilo ali, infelizmente, não serve para quase nada. Outra coisa é quando a pessoa fica muito preocupada com o formato da casa, né? Ah, eu quero em L, eu quero em U, quero isso, quero aquilo. E, gente, pensa comigo, para você às vezes fazer uma casa em L, pensa só, para você ter acesso a todos esses cômodos aqui, muitas vezes você vai precisar de muitos corredores. Você não coloca móveis ali, lógico, às vezes você pode ter um corredor um pouco mais largo, dá para fazer um hall de entrada, dá para dar uma decorada e tudo mais, mas no geral, o corredor, ele só serve isso para circulação. Então você pensa, é 1 metro quadrado que você está pagando para ele só para você andar, para você transitar de um cômodo para o outro. Então você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de formato da casa. Primeiro, pessoal, foca no terreno. Quando tem o terreno, aí sim, a partir daquilo ali é que dá para você pensar como que a sua casa vai ser. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses 7 erros que eu falei aqui você não estava considerando ou você acabou cometendo? Fala um pouquinho da sua experiência, porque você vai estar ajudando pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto, tá? Vocês não têm ideia de como a opinião de vocês ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema ou que estão próximas de fazer alguma escolha e elas acabam deixando de fazer ou escolhendo melhor graças à sua opinião. Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo aqui até o final, tá bom? Se você puder, não esquece não, deixa aquele joinha, tá? E se inscreve no canal também, que isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Nossa, deu até uma desanimada de construir agora, depois que esse mequetrefe arquitetônico falou aí. Ele falou tudo que eu tô fazendo.